Olá pessoal, então dando continuação à resenha do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, autor Milton César Rodrigues Medeiros, editora Viseu. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do capítulo 5. Eu vou dar uma pincelada sobre a avaliação médica relacionada à prevenção do declínio cognitivo. É um capítulo curto, mas um capítulo que explora alguns assuntos bastante intrigantes, né? Primeiro, o fato da medicina atual ainda ser predominantemente embasada naquela medicina de tratamento de doenças, uma medicina reativa. Algo muito importante, é óbvio que o médico precisa saber tratar as doenças, mas existe sim uma falha dentro das grades curriculares de medicina em relação a um ensino mais aprofundado da prevenção. É claro que os estudos que mostram a possibilidade de atuarmos em fatores de risco importantes para a doença de Alzheimer são estudos relativamente recentes. Mas eu espero profundamente que as grades curriculares das principais universidades brasileiras do curso de medicina comecem a pautar mais em relação à prevenção de doença neurodegenerativa, porque isso é uma realidade. É claro que aí nos últimos anos a gente começa a notar uma mudança no cenário científico, inclusive em congressos, já com discussões importantes a respeito de prevenção, né? Recentemente, no Congresso Brasileiro de Neurologia, nós tivemos a participação da doutora Jill Livingston, uma brilhante pesquisadora inglesa que fez trabalhos fantásticos a respeito de atuação nos fatores desencadeantes da doença de Alzheimer, aqueles fatores importantes para o surgimento da doença de Alzheimer. Ela tem mostrado que se atuarmos nesses fatores, a gente consegue sim reduzir a chance da doença. E em fevereiro de 2020, saiu um boletim da Academia Brasileira de Neurologia, né, que é uma publicação bimestral de grande importância para a formação de opinião dos neurologistas brasileiros, fazendo uma citação importante ao estudo Finger. A gente vai falar bastante desse estudo, que é um estudo finlandês baseado em população geriátrica, mostrando que, atuando em fatores de risco, conseguia-se fazer uma prevenção contra o declínio cognitivo. E quando o boletim da Academia Brasileira de Neuro cita esse trabalho, isso é muito importante, porque, é claro, os neurologistas brasileiros começam a prestar mais atenção no assunto. O estudo Finger é um estudo grande, randomizado, duplo cego, e testou a eficácia de uma abordagem não farmacológica, multidisciplinar, na prevenção do declínio cognitivo do idoso. E essa intervenção ela foi baseada em mudança de estilo de vida, né? Então, intervenção com controle dietético, atividade física, estimulação cognitiva, cessação de tabagismo, combate à obesidade, combate à hipertensão arterial, combate ao diabetes. Então, atuando nesses fatores importantes, havia claramente uma proteção do cérebro, diminuindo então a chance do declínio cognitivo. O estudo Finger foi talvez aí o grande estudo que trouxe uma bandeira significativa para a mudança das abordagens de um paciente no consultório, né? É muito importante isso que eu falo ao longo do livro. Consultório do neurologista atualizado, não é um lugar apenas para tratar doenças, não é um lugar apenas para pessoas com doenças neurológicas. Consultório neurológico é um lugar para que possa ser feito prevenção. Nós já sabemos o suficiente
para pegarmos um paciente saudável e manter o seu cérebro saudável pelo máximo de tempo possível. Então, esse é um detalhe importante. Então, essa abordagem do neurologista no consultório tende a ir se modificando. Isso é uma realidade, né? As pesquisas estão aí em quantidades enormes, muito bem feitas, mostrando essa possibilidade da prevenção através da mudança do estilo de vida e mais alguns fatores que o médico vai abordar de forma individualizada. Bom, o professor Dale Bredesen, eu cito ele de novo, né, que ele enfatiza 3 fatores importantes na equação da saúde cerebral, que é inflamação, falta de nutrientes e substâncias tóxicas. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida e as orientações que eu dou no livro e também nas lives do nosso projeto SED, a gente fala sempre de mudança de estilo de vida e a gente não aborda as outras partes relacionadas à falta de nutrientes. É claro que a gente orienta a boa alimentação, mas no consultório é possível o neurologista fazer uma investigação aprofundada e buscar gargalos em relação à falta de substâncias, falta de nutrientes. Então, na mensuração ali no sangue, junto com uma história, um exame físico bem feito, o neurologista pode identificar algumas deficiências vitamínicas ou de minerais que aí sim serão suplementadas. Mas isso é algo que o neurologista deve fazer, avaliando o paciente individualmente. Então, a gente consegue orientar as pessoas no sentido de mudança de estilo de vida, mas existe uma abordagem que ela é especificamente feita no consultório. Na eliminação de substâncias tóxicas, a gente faz essa orientação em relação ao tabagismo, em relação a drogas ilícitas, em relação à quantidade de álcool a ser ingerida. Mas é claro que no consultório do neurologista que atua em prevenção, vários detalhes são abordados, o exame físico é bem feito, e exames complementares determinarão medidas para proteger a saúde cerebral. Bom, uma coisa muito importante também é que as pesquisas mostram que, infelizmente, essa mudança de estilo de vida, a atuação nesses fatores de risco para a doença de Alzheimer, são efetivas para quem ainda não tem o Alzheimer, são efetivas como mudanças preventivas. Uma vez que a pessoa comece a ter a doença de Alzheimer, ela vai ter uma evolução inexorável. É claro que, se tiver um estilo de vida adequado, a evolução da doença pode ser mais lenta, mas infelizmente a doença evolui. Agora, essas medidas, elas precisam ser enfatizadas principalmente para aqueles que estão ali com uma saúde cerebral boa, para manutenção dessa saúde cerebral boa. Então, o Dr. Dale Bredesen, ele preconiza que a gente faça a cognoscopia aos 45 anos. Por que 45 anos? Porque hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer, as alterações fisiopatológicas da doença de Alzheimer começam ali cerca de 20 anos ou mais antes dos primeiros sintomas. Então, como a doença de Alzheimer é mais comum a partir dos 65 anos, ele sugere que aos 45 anos as pessoas procurem já o neurologista, que fará então uma avaliação aprofundada e já vai começar a atuar naqueles fatores de risco que predispõem à doença de Alzheimer. Então, isso é muito importante, né? Essas medidas que a gente tanto fala no projeto SED, no livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, são medidas de prevenção. Uma vez que a prevenção não é feita e a doença se inicia, infelizmente ela vai continuar evoluindo. Nesse capítulo eu falo um pouco sobre como a mudança vem acontecendo culturalmente na humanidade, né? Isso vem acontecendo de forma muito rápida. Eu cito ali que a expectativa de vida no Brasil
na década de 40 era de 45 anos, né? Hoje é de 76 anos, então é uma diferença muito grande. Então, o perfil de doenças vai mudando, né? Isso é algo importante. Então, ali na década de 40, 50, essa parte de doenças neurodegenerativas não tinha lá uma importância epidemiológica porque os pacientes raramente chegavam na idade de terem uma doença neurodegenerativa, eles morriam antes de doenças infecciosas, que hoje dificilmente morrem, né? Porque a medicina evoluiu muito em termos de tratamento, né? Os antibióticos, as unidades de terapia intensiva. Então, hoje a capacidade de resolver esse tipo de problema, que ali na década de 40, 50, 60 e 70 eram fatais, então isso mudou muito. As pessoas não morrem mais daquele tipo de doença. Hoje, as doenças cardiocirculatórias, neoplásicas e neurodegenerativas acabam assumindo o papel de grandes vilãs na saúde humana. Bom, é interessante falar também de um grande biólogo americano, o Dr. Norman Borlaug, que modificou o trigo geneticamente na década de 70, inclusive ele ganhou o prêmio, aliás, isso foi na década de 60, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1970, por diminuir a chance da fome no mundo, porque essas mudanças genéticas no trigo aumentaram muito a produtividade, aumentaram a resistência às pragas, então houve um aumento da produção de trigo no mundo, isso contribuiu para que houvesse uma redução da fome no mundo. Então, naquele momento, realmente, isso foi extremamente importante. Hoje, com as pessoas vivendo muito mais e sendo expostas a esse trigo modificado geneticamente por décadas e décadas, a gente sabe que esse trigo modificado geneticamente não é nada interessante para a saúde cerebral, por mudança de microbioma intestinal, por aumento de permeabilidade intestinal, aumento de inflamação crônica subclínica, redução de fator neurotrófico derivado do cérebro, redução do volume cerebral e aumento de chance de declínio cognitivo. Então é uma mudança de cenário. Na época, realmente, ele foi fabuloso e mereceu esse prêmio Nobel da Paz. Mas hoje a gente sabe que esse trigo modificado geneticamente tem trazido muitos problemas para a saúde cerebral. Também eu falo sobre a epidemia de obesidade, né? E infelizmente isso tem a ver com acesso a calorias de baixa qualidade. Então, hoje é muito mais difícil morrer de fome do que de morrer por excesso de calorias, né? Essas calorias sem qualidade que produzem obesidade, inflamando o organismo e aumentando a chance, então, de ter múltiplas doenças, inclusive a doença de Alzheimer. Então, eu falo esses detalhes sobre esses fatores importantes, né? Inflamação, falta de nutrientes, exposição a agentes tóxicos, e eu realmente sempre me preocupei com essa parte de prevenção, de cuidados que possam proteger o cérebro. E então é sobre isso que fala o capítulo número 5 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo. Esse livro é da editora Viseu, eu sou o autor, eu sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Além desse livro, sou autor de outros 5 livros. E quem quiser adquiri-lo, basta entrar num link que eu deixo aí no YouTube para vocês. Aí vocês vão entrar num grupo de WhatsApp e ali a gente consegue vender com desconto. Mas é claro que vocês podem adquirir pelos sites diversos da Amazon, Americanas, da editora Viseu, etc. Gente, muito obrigado e até logo.